NSC Notícias. Oferecimento Queres, empréstimo pessoal. Saque e concorra até 100 mil em prêmios. E Unimed Santa Catarina. Cuidar de você. Esse é o plano. Documentou de A novo. Polícia Civil abriu hoje uma investigação e o Ministério Público instaurou um procedimento para apurar um possível abuso de autoridade em um atendimento da Guarda Municipal em uma ocorrência de perturbação de sossego em Balneário Camboriú no final de semana. Uma mulher foi agredida e um homem ficou ferido por um disparo de bala de borracha. A abordagem violenta foi registrada em um vídeo feito por volta de 11h30 da noite de sexta-feira, quando a Guarda Municipal foi atender a um chamado por perturbação de sossego. A sequência de imagens mostra um dos agentes usando a arma para empurrar uma pessoa. Logo depois, os guardas atiram com armas de cano longo. De repente, um dos guardas vai até uma mulher que está pedindo para pararem de atirar e a agride. Um dos tiros acertou Wellington, que é sócio da casa noturna e tentava argumentar com os guardas que não havia irregularidades no local. Ele diz que tinha fechado o estabelecimento às 11 horas da noite, como prevê o decreto estadual em vigor, um pouco antes dos guardas chegarem. Logo depois, os guardas atiram com armas de cano longo. De repente, um dos guardas vai até uma mulher que está pedindo para pararem de atirar e a agride. Um dos tiros acertou Wellington, que é sócio da casa noturna e tentava argumentar com os guardas que não havia irregularidades no local. Ele diz que tinha fechado o estabelecimento às 11 horas da noite, como prevê o decreto estadual em vigor, um pouco antes dos guardas chegarem. Aí eu e meu sócio, a gente entrou, perguntou o porquê daquela abordagem, sendo que já tinha luzes apagadas, não tinha ninguém, só tinha um sócio dentro da casa. Eles falaram que era uma denúncia. Toda a ação aconteceu aqui, em frente a este bar, que fica no bairro da Barra, em Balneário Camboriú, longe do centro da cidade. Por causa do ferimento no braço, o sócio da casa noturna teve que ser atendido pelo SAMU. Depois disso, ele e um amigo foram levados para a delegacia. Eles vão responder em liberdade por desacato e desobediência. A assessoria da Secretaria de Segurança Pública diz que os envolvidos acusam os agentes de racismo, mas o advogado que representa os guardas municipais nega. Tivemos, sim, desacato à autoridade, desobediência às ordens emanadas pelos guardas municipais e, por consequência, o uso progressivo da força. Em momento algum houve preconceito, racismo, qualquer coisa do gênero. Em nota, a Secretaria e a Guarda Municipal de Balneário Camboriú disseram que o guarda municipal envolvido na agressão à mulher foi afastado e um processo administrativo está sendo aberto para apurar responsabilidades. O guarda que aparece na imagem agredindo a mulher está na corporação desde 2014 e não tinha denúncias contra ele. A polícia já está investigando o caso. Na tarde desta segunda-feira, a Polícia Civil de Balneário Camboriú instaurou um inquérito policial para apurar os fatos, amplamente divulgados na imprensa e nas redes sociais, dando conta de eventual abuso de autoridade praticado por guardas municipais na noite de sexta-feira, aqui no município. O inquérito policial tem prazo de 30 dias, diversas pessoas precisam ser ouvidas e é possível que, diante disso, o prazo seja prorrogado. Um casal foi preso hoje no sul do estado, suspeito de matar a própria filha sufocada, uma bebê de 1 ano e 2 meses. O Pedro Garcia tem mais informações desse crime bárbaro. Fabião, o caso aconteceu hoje de manhã em Siderópolis, cidade vizinha a Criciúma. Os autos de prisão foram feitos aqui na Central de Flagrantes, em Criciúma. O homem de 25 anos, pai da bebê, teria matado ela sufocada com um travesseiro. Ele chegou a levar a criança numa unidade de pronto atendimento, dizendo que ela tinha sido vítima de um mal súbito. Ela já estava sem vida quando chegou na unidade. Os médicos suspeitaram e a mãe da criança disse que o homem teria sufocado a bebê. A polícia foi chamada e o suspeito foi preso na própria UPA. Em depoimento na delegacia, ele negou que tenha cometido o crime, mas a polícia decidiu pela prisão do suspeito pelo crime de feminicídio. A esposa dele, uma mulher de 19 anos, também foi presa sob a acusação de tortura e omissão. O IML foi chamado para retirar o corpo da criança. O delegado que fez a prisão deu alguns detalhes do caso. Vamos ver.
eles não cuidavam, tanto ele como ela não cuidava desse bebê e nem da outra criança que eles têm também de 2 e 3 anos de idade, muito relapso, né, crianças, e por esse motivo a gente tipificou no crime de tortura, além da omissão por parte da mãe, né, de eventual defesa, maus tratos por parte dos dois, e um crime de homicídio qualificado pela situação da asfixia, sem direito de defesa da vítima, que é um bebê, inclusive o feminicídio por ser uma menina, né, e fazer parte dos atos de violência doméstica. O casal foi levado para o presídio Santa Augusta, aqui em Criciúma. Pedro Garcia, para o NSC Notícias. A Polícia Civil investiga um suposto caso de violência contra um jovem em Florianópolis. O crime teria ocorrido semana passada e um boletim de ocorrência foi registrado no dia 31 de maio na Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, a DPCAM da capital. Não há informações sobre a autoria nem prisões. Segundo o delegado que atendeu o caso inicialmente, o boletim foi registrado como estupro e, da forma como foi narrado, teria ocorrido tortura. Na sequência, foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia. Desde então, o caso é tratado em sigilo. Em nota hoje, a Polícia Civil de Santa Catarina informou que adotou todas as providências legais e não se manifestará em respeito ao sigilo. A OAB de Santa Catarina, através da Comissão de Direito Homoafetivo e Gênero e a Comissão do Direito da Vítima, emitiu nota de repúdio e se colocou à disposição da vítima. O órgão acompanha o caso e informou que o rapaz está em casa e está tendo apoio psicológico. A seguir, tem os dados da Covid em Santa Catarina. E Joinville chega a 10 mil casos de dengue neste ano. O órgão acompanha o caso e informou que o rapaz está em casa e está tendo apoio psicológico. A seguir, tem os dados da Covid em Santa Catarina. E Joinville chega a 10 mil casos de dengue neste ano. A pesquisa e a tecnologia são fundamentais para aumentar a produtividade e o nível do agronegócio catarinense. Com o programa Terra Boa, aumentamos a nossa produtividade. Programas de incentivo aumentam a nossa competitividade e melhoram a qualidade de vida de quem mora no campo. E o resultado de todos esses investimentos é que o agro representa 70% das exportações e 30% do PIB do estado. Governo de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural. Terça-feirão Imperatriz é dia de aproveitar os menores preços para encher o carrinho com as frutas e verduras mais fresquinhas. Confira as ofertas. Cenoura ou pulcan quilo, 1,57. Banana branca ou bergamota nacional quilo, 1,98. Alface crespa unidade ou chuchu quilo, 95 centavos. Batata lavada ou caqui-fuyu quilo, 2,28 no Clube Unix. Cebola branca ou laranja pera quilo, 1,78. Fique por dentro de tudo nas nossas redes sociais. Terça-feirão Imperatriz. Os melhores preços em hortifruti estão aqui. Catarina e vai ajudar a manter a educação em dia. Profissional da Educação. Informe-se. Secretaria de Estado da Educação. Governo de Santa Catarina. Hoje, depois do Jornal Nacional, João Lucas está marcando em cima de Isis. E vai ficar difícil esconder do comendador essa história. Me diga quem que é que anda te visitando aqui na minha ausência. Cara de espanto é essa? Cara de quem foi pega com a boca na botija? Diga logo quem que é. Império. E na sequência, tudo fica no limite. É isso mesmo. Excepcionalmente nesta semana, o jogo segue hoje, com Calangos e Carcarás lutando para vencer. E você não perde nada. Foram identificadas as últimas 2 vítimas do grave acidente que aconteceu ontem na BR-101 em Balneário Camboriú. Alain Leodoro e Franciele Esperandio estavam em uma moto quando foram atingidos pela carga de madeira que tombou desse caminhão. Foi em uma curva no trecho conhecido como Morro do Boi. Além deles, morreram os ciclistas Ivan Antônio Belúcio e Suelen Belúcio. Foi enterrado em 3 Barras o motorista que morreu depois que o caminhão em que ele estava caiu de um viaduto na BR-101 em Joinville. Ele foi identificado como Emerson Soares de Melo e tinha 30 anos. A causa do acidente ainda não foi confirmada, mas uma das hipóteses é de que o motorista tenha sofrido um mal súbito antes da queda.
Cerca de 100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária. O acidente ainda não foi confirmada, mas uma das hipóteses é de que o motorista tenha sofrido um mal súbito antes da queda. Cerca de 100 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Tubarão. A droga estava no porta-malas de um carro. O motorista, de 33 anos, foi abordado perto da praça de pedágio da cidade depois de fazer ultrapassagens perigosas. Ele e o passageiro foram presos e devem responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. E em Pinhalzinho, no oeste do estado, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação de sossego em que cerca de 800 pessoas estavam numa rua, aglomeradas, ingerindo bebidas alcoólicas e sem máscara. Depois de uma ordem para dispersar, todos se retiraram do local. Vamos atualizar os números da pandemia em Santa Catarina. Nós temos nas últimas 24 horas registradas 58 mortes no estado. 3 regiões estão em nível grave, em laranja, as demais em nível gravíssimo. Com a evolução dos casos ativos, a gente tem mais uma queda, estamos saindo do feriadão, né? 20.121 casos ativos neste momento. Dos casos confirmados, 1.652 nas últimas 24 horas e das pessoas recuperadas, 2.732. Uma falha na aplicação de uma vacina contra a Covid fez com que uma mulher não recebesse a dose completa do imunizante em Blumenau. A Valesca Lippel tem os detalhes. Fabian, a aplicação aconteceu no sábado aqui na central de vacinação montada na Vila Germânica e foi filmada pelo marido da mulher que recebeu a vacina. Nas imagens dá para ver o líquido da seringa escorrendo pelo braço dela. O casal só percebeu o que aconteceu quando assistiu o vídeo em casa. Por nota, a assessoria de imprensa da prefeitura disse que a mulher voltou ao local da vacinação e mostrou o vídeo para o enfermeiro responsável pela central. Ele assistiu às imagens e disse que, de fato, a aplicação não seguiu os protocolos recomendados. Diante disso, a Secretaria de Saúde identificou o servidor responsável pela aplicação e determinou o afastamento imediato dele da função de vacinador até a conclusão do processo disciplinar que foi aberto. Um relatório com os dados da mulher, do servidor e com os trâmites da aplicação foi encaminhado à Procuradoria-Geral do município para abertura do processo. O fato também foi comunicado à Comissão de Vacinação contra a Covid-19. A Prefeitura de Blumenau informou ainda que depois da avaliação do enfermeiro coordenador, decidiu que vai reaplicar a dose na paciente. Vale lembrar que qualquer problema na aplicação da vacina deve ser comunicado à coordenação da central de vacinação e registrado na ouvidoria de cada município. Valesca Lippel para o NSC Notícias. Agora a gente acompanha o calendário de vacinação de amanhã pelo estado. Florianópolis começa a imunizar as pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades. Os outros grupos já anunciados continuam recebendo a primeira dose, entre eles trabalhadores do transporte coletivo, do transporte aquaviário, caminhoneiros e trabalhadores da limpeza urbana, que começaram hoje sua imunização. A segunda dose é para grupos em prazo de reforço. Joinville segue imunizando pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades. Caminhoneiros seguem recebendo a primeira dose. A segunda é para quem tem agendamento confirmado. Em Chapecó, amanhã tem primeira dose para garis e catadores de recicláveis. Tem segunda dose também. Da AstraZeneca, para quem começou sua imunização até 27 de março. E da Coronavac, para quem tomou a primeira dose até 19 de maio. Criciúma segue imunizando pessoas acima de 58 anos sem comorbidades, além de caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, da limpeza urbana, do transporte ferroviário e de cargas. Grupos anunciados anteriormente seguem recebendo a primeira dose. A segunda é para quem agendou e está no prazo. Lages imuniza pessoas a partir de 55 anos sem comorbidades. Pessoas com comorbidades maiores de idade, profissionais de saúde, de educação, de segurança, de transporte coletivo, transporte ferroviário e caminhoneiros também recebem a primeira dose. A segunda é para diversos grupos. Itajaí imuniza com a primeira dose os trabalhadores da educação até o 3º ano do ensino fundamental. Grupos da educação já anunciados também podem receber a primeira dose. Quem está no prazo pode tomar a segunda. E Blumenau começa a imunizar pessoas a partir de 57 anos sem comorbidades. Além deles, grupos já anunciados anteriormente continuam sendo imunizados. E segunda dose é para quem tem agendamento confirmado. E há pouco mais 83 mil doses da vacina da Pfizer chegaram ao estado. Esse é o maior lote do imunizante já entregue em Santa Catarina. Todas as informações sobre a vacinação você encontra no G1 Santa Catarina. Desde 2016, o nosso estado não registrava mortes por dengue, mas esse ano a doença já tirou a vida de 3 pessoas.
aqui em Santa Catarina. As vítimas são de Joinville, município que já soma 10 mil casos da doença em 2021. É difícil enxergá-lo. Tirou a vida de 3 pessoas aqui em Santa Catarina. As vítimas são de Joinville, município que já soma 10 mil casos da doença em 2021. É difícil enxergá-lo, mas os sinais de que o Aedes aegypti está por perto são bem claros. Não são poucos os casos de famílias inteiras contaminadas pela dengue em Joinville. Nessa rua, várias pessoas positivaram para a doença. Na casa da Emanuele, 5 pessoas tiveram dengue. A gente teve muita febre, coceira no corpo, muita coceira, náusea, a pressão caiu, eu desmaiei, teve um dia que eu desmaiei dentro de casa, então assim, a gente passa muito mal mesmo, é terrível. A Cláudia e o filho também tiveram a doença. Depois disso, redobraram os cuidados em casa. A gente fica preocupado, né? Porque a gente soube até de casos de morte por dengue, né? Então, uma doença que até há pouco tempo atrás era passageira, agora já começa a preocupar muito mais, né? Esse ano foram 3 mortes por dengue em Joinville num espaço de 15 dias entre os meses de abril e maio. Antes disso, a cidade nunca tinha registrado um óbito pela doença. E no estado inteiro, os únicos registros até então eram de 2016, quando 2 pessoas morreram. Hoje, Joinville chegou a 10 mil casos de dengue confirmados em 2021. O número já é maior do que as confirmações do ano passado inteiro. O dia foi de chuva, o que facilita o acúmulo de água parada e dificulta o combate dos focos do mosquito transmissor. O ovo do mosquito, ele pode viver até 1 ano numa região seca. E aí, quando vinha água naquela região que estava seca, aquele mosquito pode eclodir, virar larva e, consequentemente, mosquito. Então, água parada a gente não pode deixar em nenhuma estação do ano. No ano passado, a expressiva maioria dos casos foi registrada até o mês de junho. A expectativa é que isso se repita esse ano. A gente tem um período de sazonalidade da doença, que acaba coincidindo com aquele período onde a gente tem maior calor, temperaturas mais altas, bem como chuva. Esse ano, o cenário epidemiológico tem se mostrado muito semelhante. A gente viu uma transmissão bastante sazonalidade da doença, que acaba coincidindo com aquele período onde a gente tem maior calor, temperaturas mais altas, bem como chuva. Esse ano, o cenário epidemiológico tem se mostrado muito semelhante. A gente viu uma transmissão bastante intensa no mês de maio. Considerando as condições climáticas, é muito provável que a gente ainda continue vendo isso no mês de junho e talvez no mês de julho. Nós, cidadãos, né, a gente tem um papel fundamental, em primeiro lugar, da consciência, de ter consciência que, né, que a gente tem que limpar o nosso quintal, manter ele limpo. Depois do intervalo, a gente mostra o contorno viário que está pronto há anos, mas não foi entregue porque falta uma ponte. E na Serra, um explosivo deixado por bandidos em uma agência bancária mobilizou a polícia. O bom da vida é estar com quem a gente gosta, curtir os momentos sem preocupação. Por isso, o governo do estado está fazendo o maior investimento da história na área de segurança pública. São 343 milhões. É mais inteligência para ajudar a combater o crime, mais equipamentos para ajudar a investigar, mais recursos para ajudar a salvar, mais tecnologia para ajudar a solucionar. E tudo isso está mudando para melhor a segurança de Santa Catarina. Vitória encontrou a aluna que sempre quis treinar. Você está me dizendo então que você quer alguma coisa mais rigorosa, mais firme? Exatamente. Bom, não é só o meu pai que quer. Eu também quero. E Ana decide virar a página com Rodrigo. É exatamente por isso que a gente tem que esquecer essa história. Eu vou seguir a minha vida. Rodrigo, eu quero muito que você faça isso também. Amanhã, a vida da gente. Você olha ou você vê. Se você não enxerga a diferença, então está apenas olhando. Quem vê desafia o olhar, enxerga o detalhe. Quem vê realiza, vai e faz. A gente abre caminho. Faz com inovação, faz com responsabilidade, faz com todos, faz com você. Nossa, Santa Catarina faz.
Graças à determinação das propriedades em comum a grupos de seres, Luna reencontra o primeiro amor. O que você tá olhando? Você não mudou nada. Quer dizer, você tá ainda mais bonito. Kira faz uma transformação no visual de Alan. Pode ser. Bibilisca vai. Tá ruim. E Renzo quer provar que é do bem. Pra onde é que você tá me levando? Você disse que não me conhece direito. Então eu vou te apresentar uma pessoa que vai dizer quem é o Renzo de verdade. Vou te levar pra minha casa. Pra sua casa. Daqui a pouco, salve-se quem puder. Hoje você precisa. Você aprendeu o processo. Uma mulher de 38 anos foi assassinada a tiros hoje à tarde na cidade de Paial, no oeste do estado. O crime aconteceu dentro do salão de beleza em que ela trabalhava. O suspeito é o ex-companheiro, que fugiu após o crime. Um explosivo deixado por bandidos em um banco na Serra Catarinense mobilizou agentes do BOP. Um robô antibombas foi usado na operação. Em Bom Retiro, moradores deste prédio foram acordados na madrugada desta segunda-feira com um susto. Uma tentativa de furto nesta agência bancária fez com que moradores de 2 prédios da avenida fossem retirados de suas casas por volta das 4 horas da manhã. E o policial me disse que eu teria que deixar o prédio, pois estavam evacuando as pessoas e que tinha uma dinamite, eles haviam deixado uma dinamite ali. Então eu troquei de roupa muito rápido, peguei um moletom, saí de chinelo, só peguei meu celular, cheguei aqui fora, estava isolado todo esse ponto, haviam 4 carros da PM, vários policiais. Os suspeitos tentaram explodir o caixa eletrônico que fica nessa agência bancária. Eles só não conseguiram completar a ação durante a madrugada porque moradores que ficam no prédio onde a agência está localizada começaram a gritar, dizendo que iam chamar a polícia. Com isso, os suspeitos fugiram, usando um carro que, de acordo com a polícia militar, foi furtado no município de Alfredo Wagner. Esse carro foi encontrado às margens da BR-282 hoje pela manhã, mas sem ninguém. Nessa imagem, dá para ver um explosivo no caixa eletrônico. Pela manhã, equipes do BOP estiveram na cidade com a ajuda de um robô antibombas, conseguiram retirar o explosivo do local. Ele foi detonado em uma área segura, longe da cidade. A suspeita da polícia é que 3 homens armados tenham participado da ação. Eles ainda não foram localizados. A guarnição de Bom Retiro foi assinada por uma tentativa de arrombamento de caixa eletrônico do Banco Bradesco. Quando a guarnição chegou no local, os autores já tinham se evadido sentido BR-282 e deixaram no local, na boca do caixa, um explosivo. Foi acionado o BOP também, que detonou esse explosivo. As guarnições continuam em rondas e até o momento não foi localizado os autores. Eles não conseguiram levar nenhum dinheiro do caixa. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A agência bancária fica na principal avenida da cidade. Pela manhã, logo após a retirada do explosivo, moradores puderam voltar para casa. Aí, 9 horas da manhã de hoje, a gente pôde retornar, mas foi um susto bem grande, né? Porque nunca tinha presenciado algo assim, e ainda mais numa cidade pequena, né? Foi bem tenso. A Celesc solicitou ao governo federal e à ANEEL a antecipação da entrega de uma segunda linha de transmissão de energia para o meio-oeste catarinense. A medida foi anunciada hoje para reforçar o sistema elétrico da região. No fim do mês passado, 13 cidades ficaram sem luz após torres de energia caírem com a passagem de um tornado. Essa segunda linha tinha previsão de entrega para daqui a 2 anos. Ela deve passar pelas cidades de Abdom Batista, Anita Garibaldi e também Videira. E agora vamos falar da estiagem aqui no estado. A situação se agravou e 80 municípios já decretaram situação de emergência. Letícia, boa noite. Onde fica a maioria dessas cidades? Boa noite, Fabiano. No oeste, dos 80 municípios que decretaram situação de emergência, 65, Xanxerê, por exemplo, estão entre esses municípios. Para se ter uma ideia da gravidade da situação no oeste, extremo oeste, onde a média de chuva para o mês de maio é de 140 a 180 milímetros, choveu apenas 120. Em alguns locais, ficou sem chover por até
25 dias seguidos. A Defesa Civil do Estado segue apoiando os municípios que decretaram situação de emergência com o repasse de reservatórios e com o fornecimento de água. Hoje, 3% dos municípios de Santa Catarina estão em estado crítico para estiagem, 8% em alerta e 26% em atenção. Letícia Ferrari para o NSC Notícias. Então vamos saber agora os detalhes da previsão do tempo, Leandro. Fazia tempinho até que não chovia, né, em Santa Catarina. A chuva voltou, forte em algumas regiões, outras nem tanto. Continua chovendo ou não? Continua. A gente ainda tem algumas instabilidades atuando aqui no estado, não só agora ao longo da noite, mas no decorrer dessa terça-feira, Fabiano. A gente ainda tem um comportamento de tempo instável ao longo dessa terça-feira em todas as áreas do estado, basicamente por dois motivos. Umidade do mar, que avança a partir da massa de ar frio que está sobre o oceano, e a pressão do ar que diminui. Então, nessa parte aqui do oeste, até a região de Planalto, intercala com algumas aberturas de sol. Boa parte do dia nessa faixa do estado é com o tempo mais seco, e a chuva que ocorre, ela é mais passageira e principalmente no final do dia. Já no sul, no litoral, no vale e no norte, a umidade do mar interfere diretamente, ventos do quadrante leste, e isso deixa o céu mais encoberto e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Acaba sendo uma tarde um pouco fria, porque as temperaturas elas ficam em torno dos 20 graus, algumas cidades um pouco para cima, isso mais no oeste e no norte, e outras cidades um pouco para cima, isso mais no oeste e no norte, e outras para baixo, principalmente na região de Planalto, né, onde faz frio, não passa muito de 15 graus. E chuva forte, Leandro. A gente pode ter aí nos próximos dias? Eu separei esse mapa aqui, Fabiano, para mostrar justamente isso, a distribuição da chuva até a próxima quarta-feira, tá? Então, observe pelas cores, aqui tá embaixo tá a legenda, né? Quanto mais pro lado aqui do oeste, menor o volume de chuva previsto até quarta-feira. Quanto mais aqui para a parte do litoral, por causa da umidade do mar, maior a quantidade de chuva prevista, com destaque especial para a região sul, no decorrer da quarta-feira, porque boa parte desse total que você vê aí no mapa, na parte sul do estado, acontece no decorrer da quarta por causa da presença de um sistema de baixa pressão. Dá uma olhada aqui nessa informação. A quarta-feira tem essa chance de chuva forte no sul e em algumas cidades da Grande Florianópolis próximas dessa parte do estado. Você tem que ter atenção com essa região, principalmente no meio da semana. Deu pra ver ali 100 milímetros de chuva num dia, sai bastante coisa. Tá bom, obrigado, Leandro. Um abraço. Olha, faz tempo que o contorno viário de Ceará, no oeste do estado, está pronto, mas a falta de uma ponte impede que a obra seja entregue. O contorno de chuva num dia sai bastante coisa. Tá bom, obrigado, Leandro. Um abraço. Olha, faz tempo que o contorno viário de Ceará, no oeste do estado, está pronto, mas a falta de uma ponte impede que a obra seja entregue. O contorno viário começou a ser construído pelo Estado em 2014, um investimento de quase 40 milhões de reais. São cerca de 10 quilômetros de estrada, do trevo de acesso a Chavantina, na SC 283, à SC 155, em Itá. O asfalto, as terceiras faixas e a sinalização já estão prontos e em bom estado. A obra só não foi entregue porque falta uma ponte para ligar o trecho à SC 155 que vai para Itá. Não tem nem nexo, né? Fazer uma obra e não fazer a ponte, né? É um gargalo muito importante para a região, né? O projeto foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros da gestão municipal da época e entregue ao DEINFRA. Só faltou a ponte. Já fazem, acho que é mais de 2 anos que está pronto o contorno e não tem a ponte. Esqueceram da ponte. Não ia passar por cima do rio sem a ponte, que não saiu no projeto, né? Apesar de placas alertando para as obras, no fim do mês passado um caminhão tombou próximo ao local. A suspeita é de que o motorista não sabia que a ponte está inacabada. Era para a obra ter sido entregue em fevereiro deste ano, mas segundo o DEINFRA, a empresa responsável encerrou as atividades. Agora a Secretaria de Infraestrutura do Estado está lançando um novo processo de licitação. Enquanto a obra não fica pronta, os motoristas precisam trafegar pela parte urbana da SC 283. Por aqui o fluxo é intenso, o trecho é íngreme e cheio de curvas, cenário que favorece acidentes. Caminhão pesado ali judia bastante.
tem que descer bem devagarzinho. E daí chega o pessoal que não conhece, sempre dá os problemas lá embaixo. Agora o futebol. No domingo teve catarinenses em campo nas séries A e B do Brasileiro. Pela Série A em São Paulo, o Palmeiras precisou apenas do primeiro tempo para definir o jogo contra a Chapecoense. Fez 3 gols só na primeira etapa, o Luiz Adriano e o Wesley 2 vezes. O time do Oeste Catarinense diminuiu no segundo tempo com o Busanello. Foi a segunda derrota seguida da Chape nesse Brasileirão. Na Série B, o Avaí recebeu o Vila Nova de Goiás. Fez o primeiro gol do jogo nesse cruzamento certeiro de Renato. E o Bruno Silva agradeceu de cabeça. Foi o primeiro gol dele desde que voltou. Mas o time havaiano cedeu